necessidade, mas obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque esse amor, essa misericórdia, essa justiça foi estendida até as nossas vidas, sabe? E, Pai amado, de forma muito simples e muito humilde, completamente dependente do Senhor, nesse momento, nós, enquanto a sua igreja, clamamos a Ti, Pai. Se tem alguém aqui, se ainda vai chegar alguém, sabe, Senhor, que ainda não é habitado, que ainda não foi batizado pelo Teu Santo Espírito, faça isso, Pai, pelo poder que há no nome do Seu Filho Jesus. Remova nesta noite, Pai, corações de pedra e dê um coração novo, um coração de carne. Dê, Pai, uma porção nova da Tua presença, da Tua habitação, do Teu poder. Ah, Pai, como Te amamos, compreendendo que só Te amamos porque antes o Senhor nos amou. Porque antes o Senhor entregou o Seu Filho, Pai, ao madeiro, e o Seu Filho falou: eis-me aqui, que seja feita a Tua vontade. Jesus, além de ser um filho obediente, Pai, Ele foi o sacrifício voluntário. Ele se ofereceu: a quem enviarei? E Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Pai amado, e obrigado porque, como cantamos aqui, o Senhor enviou o Consolador. Ai de nós se não fosse, Pai, esse poder consolador nas nossas vidas. Ai, como nós nos sentimos amados através do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, até mesmo quando vem a Tua disciplina, a Tua correção, nós nos sentimos amados e cuidados. Ah, Pai, como é ruim entristecer o Teu Santo Espírito. Como é ruim, Pai, Te ofender através do pecado. E já aproveitamos e Te pedimos perdão, Pai, por cada ofensa, Senhor. Ah, Senhor, que saudade do céu, Pai. Quando nós descobrimos que a nossa pátria é o céu, que saudade que nós estamos dessa nação, Senhor. Mas sabe, Pai, enquanto nós estamos aqui, nos santifica, Senhor. Nos cura. Nos aponta o caminho. Salva, Pai. Ah, Senhor, tem tantas pessoas, Pai, indo pelo caminho largo da perdição. Estamos chegando aí uma época na nossa cidade, sabe, Pai, que a gente sabe que a gente Te ofende demais, Senhor. Obrigado por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nos ajude, Pai. Assim oramos a Ti e Te pedimos também a Tua bênção, Pai, sobre a nossa irmã Viviana e sobre todas as crianças, Pai, ao qual ela vai ensinar, ministrar a Tua palavra. Se revela a elas também, Espírito Santo. Toma essas mentezinhas, esses corações do Senhor. Faça aqui dessa criançada, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podeis se assentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, a gente quer saudar vocês que nos visitam. Vocês, né, que também já estão aqui conosco na caminhada. Vinícius, bom demais te ter aqui, irmão. Todos vocês, né, a Cauã, minha irmã que está ali, enfim. Louvamos ao Senhor. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor através da exposição da palavra dele. Se você tiver com suas Bíblias, eu gostaria de te pedir, por gentileza, que você abrisse na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e caso você esteja aqui sem Bíblia, esse folheto, né, o texto bíblico proposto para hoje, também se encontra aí. E o tema da mensagem de hoje é amar como Jesus amou. E, na verdade,
Olha como é que nosso Deus é maravilhoso, né? Isso eu lembro que na época de vida ímpia, na época de uma vida derramada na impiedade, no porta-luva do meu carro, na época do CD ainda, eu tinha um CD da Ludmilla Ferber, Canções Inesquecíveis, e eu também ouvia o meu pai ouvindo em casa o Padre Zezinho. E do Padre Zezinho eu tinha algumas canções, né, das quais eu gostava. Irmãos, quantas e quantas vezes, vindo de campos bem alcoolizado, e eu acredito que Deus usa, de verdade. E já não me encontrava mais naquela vida, e quantas vezes eu botava o CD da Ludmilla Ferber, principalmente, para ser bem sincero, e vinha ouvindo aquelas canções, e foi um CD que eu acredito que Deus usou para poder também me ajudar a me evangelizar muito, né? Eu sabia que tinha um caminho, mas eu vivia naquela eterna rebelião, como nós vivíamos e como muitas pessoas ainda vivem. E, na verdade, foi até uma canção do Padre Zezinho, ao qual eu falei, interessante para poder tirar o trecho da canção, para poder colocar como tema da pregação, como tema da mensagem de hoje. E antes de eu falar dessa canção, irmãos, todos nós temos prioridade nas nossas vidas, correto? Vamos dar um exemplo. Amanhã, segunda-feira, quem trabalha e tem um compromisso de estar no trabalho, mesmo que eu goste de ir à praia, mesmo que eu goste de ir à academia, mesmo que eu goste de fazer uma aula de luta, a minha prioridade é chegar no meu trabalho. Então eu tenho hora, então eu preciso chegar. Aí tem aqueles que estudam, nós temos horário para poder entrar nos nossos colégios, inclusive correndo o risco, se passar certo horário, se nós não justificarmos, nós não entramos. Se nós, enfim, toda a nossa vida ela é feita de prioridade. E é algo que eu queria falar com vocês nessa noite, continuar falando. A nossa vida cristã ela precisa ter prioridade. Nós precisamos compreender, conhecer a palavra de Deus para poder nós organizarmos as nossas prioridades na vida cristã. E o que está acontecendo? A gente não consegue entender o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios se nós não entendermos o contexto histórico da igreja de Coríntios. O que acontecia naquela igreja nesse determinado momento? Não é à toa que o capítulo 13, ele está entre dois capítulos aos quais Paulo está falando sobre dons. O capítulo 12 e o capítulo 14. Inclusive, no capítulo 14, Paulo alonga um pouco mais, dizendo sobre o culto. Porque sabe por quê, irmãos? Isso é uma coisa interessante. Um exemplo, aqui na Atos, nós temos uma liturgia. Não sei se vocês perceberam que eu quebrei uma coisinha da nossa liturgia. Logo depois da nossa leitura congregacional, a gente costuma fazer uma oração. A Bíblia, ela não define como que deve ser uma liturgia. Cada igreja, cada denominação, ela tem a sua liberdade para poder ela definir a sua liturgia. Vamos iniciar cantando, depois a gente ora. A pregação é algo mais para o início, mas isso não quer dizer que a Bíblia não regule o culto, porque a Bíblia regula o culto. A Bíblia diz quais são os elementos que deve ter num culto. E a Bíblia nos diz que os elementos do culto é palavra, oração e canção. Cantar ao Senhor. Mas a Bíblia, quero repetir, ela não define a liturgia. E por quê? Porque hoje, no final, o nosso irmão Roger, com o nosso irmão Mateus, não sei como que vai ser, eles vão fazer a leitura do relatório fiscal do mês de janeiro. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a nossa vida, quero repetir isso, tá? Ela precisa ser organizada, a nossa vida cristã. E tem elementos que a gente não pode tirar eles da prioridade e colocar eles como secundários. Por quê? Porque eles são prioridade. E aí, voltando ao contexto da igreja de Coríntios, irmãos, a igreja de Coríntios, de acordo com os relatos do Novo Testamento, ela foi a igreja que mais tinha sido agraciada com os dons espirituais. A igreja de Coríntios, ela estava experimentando uma diversidade de dons espirituais que foram concedidos através do Espírito Santo de Deus àquela igreja.
Mas a igreja de Corinto estava uma confusão só. Os dons não estavam sendo aproveitados da maneira que deveriam ser aproveitados. Porque, na verdade, o meu dom, ele não é para mim. O meu dom é para o meu irmão. E nós, enquanto igreja, nós precisamos ter a compreensão que um dos nossos maiores ministérios é o cuidado com os nossos irmãos. É o cuidado com o próximo. Nós somos amados e nós somos os portadores desse amor e devemos levar este amor ao mundo. E é o que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Paulo está explicando isso a eles. Ainda que vocês façam tudo o que vocês estão fazendo, se não tiver amor, de nada vai adiantar. E eu confesso a vocês que a partir do ano de 2018, foi o momento que eu comecei a me aplicar mais ao estudo da palavra. E sempre que eu olhava o capítulo 13, eu achava que Paulo ele fazia uma referência a si, sabe? Uma referência do amor ao qual ele amava. Mas só que, na verdade, não é essa a intenção do texto, e depois a gente compreende isso. Na verdade, Paulo está falando desse amor ao qual nós somos amados. Quem ama nessa profundidade de 1 Coríntios 13 é Jesus Cristo. Mas só que nós, enquanto seus discípulos, nós somos chamados a ser seus imitadores. Irmãos, caminhada cristã não é uma caminhada de medo, como nós falamos domingo passado, porque o amor lança fora todo medo. Esse evangelho das regras, que nos enche de regras, faça isso para ter isso, faça aquilo, não é esse. Irmãos, nós fomos amados apesar de nós e Ele continua nos amando. Ele nos trouxe aqui esta noite para poder continuar afirmando esta convicção e continuar confirmando esta promessa nos nossos corações. Nós somos amados. Ele escolheu nos amar, Ele quis nos amar, Ele continua nos amando e é nessa profundidade que nós somos amados. E por tanto ser amados, nós precisamos espalhar esse amor. Jesus pagou cada dívidazinha que cada um de nós tínhamos, Ele pagou naquele madeiro. Então Ele carregou sobre Ele cada dívida, cada escrito, cada sentença de culpa, Jesus removeu. Porque Ele prometeu, se o Filho do homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos perder essa característica, essa identidade. Amar como Jesus amou. Nós somos muito amados, irmãos. Amém? Nós somos muito amados. Sabe quando que esse amor começou? Na eternidade. Deus já conhecia, como ainda continua conhecendo, cada dia da nossa história. Cada dia da nossa história, até esse dia de hoje, Deus conhece. Cada dia da nossa história que ainda está por vir, Deus conhece. Eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 2 anos. Eu não sei como que eu vou estar daqui a 2 anos. Por graça e misericórdia, eu peço a Ele. Ele conhece o meu pedido, como Ele conhece o pedido de vocês, como vocês querem estar até a volta de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Ele me amou. Mesmo eu conhecendo um pouco de mim, Ele escolheu, Ele decidiu me amar e Ele decidiu amar cada um de vocês. Guardemos isso, irmãos. O amor lança fora todo medo. Todo medo. Qual é o símbolo de amor? Um coração? Não. Quando nós falamos de amor, a gente logo associa talvez aquela carta apaixonada que nós recebemos de um cônjuge. Isso são efeitos.
Mas isso não é amor pela perspectiva bíblica. Ah, quando eu vejo aquele frio na barriga. Não. Isso é muito pouco. Isso é muito pequeno diante do amor ao qual nós somos amados. Vejam quão grande amor nós temos sido amados em Cristo Jesus. Vocês estão comigo no texto bíblico? Amém? A gente vai começar a partir do último versículo do capítulo 12. Lembrando, Paulo está escrevendo a uma igreja com uma diversidade de dons espirituais, mas uma igreja que não tinha amor. E sabe, irmãos, nós precisamos fazer uma análise sincera nesse dia de hoje de cada um de nós. Sabe por quê? Senão nós continuaremos como um símbolo que retine. E eu vou explicar isso. Se nós não estivermos movidos por amor, de nada vai adiantar. Eu posso viajar, eu posso ir para onde for, eu posso entregar tudo que tenho, eu posso participar de qualquer coisa que for. Se eu não estiver movido por amor, de nada me adiantou. E não esqueçamos, nós vimos juntos aqui seu domingo passado. Qual é o primeiro grande mandamento que Jesus nos deixou, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós sabemos que o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas aquele que ama ao Senhor, nós cantamos aqui na segunda canção, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Quem ama o Senhor é aquele que obedece ao Senhor. Quem ama o Senhor é aquele que busca de forma intencional o Senhor. É aquele ao qual o Senhor é a prioridade dos seus dias. Ele é a prioridade dos seus dias. Estamos lá no capítulo 12, versículo 31. Eu queria ler com vocês, em nome de Jesus. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí Paulo vem explicando o que é o amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. E ele diz ainda, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Como eu estava falando com vocês, é uma canção que está guardada. Ela começa dizendo assim, essa que eu falei do Padre Zezinho. Um dia, uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E ele responde, amar como Jesus amou. E a canção continua. Amar
como Jesus amou. Irmãos, eu quero repetir. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto e sincero diante de Deus. Porque a gente vai entender que amor, pela perspectiva do Senhor, significa outra coisa. E talvez muitos de nós vamos nos encontrar faltantes aqui diante desse texto. Vamos nos encontrar em pecado diante desse texto. E sabe qual é a melhor notícia de todas? É que o nosso Deus não é um Deus acusador, é um Deus gracioso. Ele não veio aqui apontar culpados, pelo contrário. Ele veio aqui falar: meus filhos, eu tenho um caminho ainda mais excelente para cada um de vocês. E veio falar: você que ainda não é meu filho, não é minha filha, essa é a noite. Essa é a noite que a gente pode começar aquele relacionamento ao qual eu preparei desde a eternidade, para que nós fôssemos pai e filho, pai e filha. Sabe até quando? Até a eternidade. Os nossos pais, irmãos, aqui nesta vida, talvez podem nos abandonar. Eles podem vir a falecer e faltar. Faz parte do processo. Mas a gente tem um pai que caminha conosco desde quando nós éramos uma substância informe. Nós temos um pai que não precisava de ultrassom diária, mas diariamente ele nos visitava no ventre de nossas mães. Nós temos um pai que acompanhou toda a nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude. Um pai que nos guarda ainda na nossa vida adulta. Um pai ao qual, se nós ficarmos anciãos, como já temos anciãos aqui em nosso meio, ele vai continuar nos guardando, nos amando. E aí, quando chegar o nosso último dia aqui nesta terra, acabou o relacionamento com esse pai? Não. A gente vai começar a experimentar um outro estágio, um estágio mais avançado de relacionamento. Sabe por quê? Nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Eu quero repetir a vocês, sabe, meus irmãos, que saudade que eu tenho do céu. Quando eu descobri, através da palavra de Deus, que eu não sou daqui, que minha pátria é outra, eu caminho diariamente com uma saudade de lá. Diariamente. Diariamente. Acho esse mundo cada vez mais sem sentido, incompleto, vazio. Continuo achando a minha vida longe de Deus cada vez mais vazia, completa, incompleta, sem sentido. Mas sabe, nele nós vamos encontrando as respostas. Nele nós vamos encontrando renovo, um novo ânimo, uma novidade de vida. Nele nós podemos ir nos tornando, voltando ao projeto original, sermos semelhantes ao Filho do Homem, sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador. E, irmãos, não troque suas Bíblias por nenhum outro livro, por nenhum outro evento, por nenhum pastor, por nenhuma conferência. Não troque a sua vida com o Senhor através da palavra dele diariamente com qualquer outra coisa. Irmãos, a fé, a esperança é para essa vida. Sabe qual é o oxigênio do céu? O amor. Sabe como que vai ser estabelecida a nossa comunhão e relacionamento no céu? Em amor. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E Paulo disse: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí, já começando a nossa exposição, é o que Deus está falando para a gente essa noite, irmãos. Há um caminho mais excelente para a vida de cada um de nós. E se nós não estivermos conectados a esta prioridade, nós encontraremos dificuldade em toda a nossa caminhada. Inclusive, eu vou além, tá? O Senhor diz que talvez muitas das coisas que nós possamos estar fazendo, por mais profundas que sejam, entre aspas, não estão sendo aceitas.
não está fazendo nenhum sentido no céu, não tem nenhum reconhecimento da parte do Eterno. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que ele está falando para a igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, eles criaram lá uma regra de dons, uma hierarquia de dons. Então, quem falasse em línguas na igreja de Coríntios estava na categoria dos supercrentes, dos crentes sábios que estavam num nível elevadíssimo. Sabe o que acontecia na igreja de Coríntios, irmãos? Briga, divisão, fofoca o tempo inteiro, falácia, calúnia, prazer em caluniar os irmãos, prazer em inventar a história das pessoas. Era uma igreja que talvez o mundo olhava e ficava assim: meu Deus, eles estão pior do que a gente que está aqui fora. E aí eu já começo a trazer essa reflexão para a gente: será se isso não é compatível aos dias de hoje? E Jesus denunciou isso, tá, irmãos? De forma dura, verdadeira, em amor, mas dura. Os religiosos falando: não, nós temos como pai Abraão, nós temos como pai Moisés. Jesus falou: não, o proceder de vocês faz-me parecer que o pai de vocês é o diabo. Quem olhava para a igreja de Coríntios, o proceder deles, parecia que o pai deles era o diabo. E por que Paulo está usando esses elementos do símbolo que retine, do bronze? Coríntios haviam muitas religiões, inclusive religiões de mistério e outras tantas religiões. Quando chegava o momento que antecedia o culto desses deuses pagãos, desses deuses fabricados pelos homens, os profetas, os sacerdotes ou os membros lá dessas religiões, eles tocavam, bum, aquele prato que a gente já viu, bum, aquele que a gente vê muito em filme. O barulho é desagradável, é um barulho que incomoda, é um barulho que... Pensa em algum barulho que você não gosta. Um som repetitivo é esse tipo, e era a maneira deles alertarem que ia começar o culto aos deuses pagãos. Olha o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja de Coríntios. Ainda que vocês falem a língua dos homens ou a língua dos anjos, como vocês afirmam falar de línguas angelicais, sem amor, vocês são como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Sabe o que ele está dizendo? Vocês incomodam. O som de vocês incomoda ao Senhor. O Senhor não se agrada. Sabe por quê? Porque vocês não têm amor. Vocês esqueceram que os dons não é para vocês mesmos, mas os dons são para edificar a igreja. Os dons é para poder cuidar do próximo. E a natureza nos dá uma analogia perfeita. Irmãos, imaginemos aqui agora um pé de manga, como esse ano foi bastante manga aqui na frente da igreja. Haveria possibilidade de algum momento a gente passar aqui e ver o pé de manga chupando uma manga? Descascando uma manga e chupando? Não. Mas seria possível nós passarmos aqui e nós irmos ali colher uma manga e chuparmos? Outras pessoas passarem ali? É isso. Esse é o princípio do dom. E é o que Paulo está falando. Ainda que vocês talvez estejam nessa classe, como vocês se acham, de super espirituais, se vocês não tiverem amor, vocês serão como esse símbolo, sabe? Vocês serão esse som que não é agradável. E aí ele continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Porque eles também vinham na hierarquia de dons. E os dons de profetizar, os dons de conhecimento, os do milagre, cura que acontecia, sabe? Eles ainda continuavam se achando de uma elite espiritual, de uma classe espiritual diferenciada. E isso não existe. E é o que ele está dizendo: se vocês não tiverem amor, de nada vai adiantar. Se não tiver amor, nada serei. Irmãos, nós estivemos ontem lá no Açu.
fazendo um trabalho junto com uma criançada, ao qual nós temos uns irmãos lá, parceiros nossos, irmãos em Cristo, e ao qual nós estamos orando ao Senhor para que nós consigamos retornar lá até com mais frequência. Mas eu quero dar um exemplo. Se nós formos lá para nossa foto ficar bonita no Instagram, se nós formos lá para o nosso vídeo ficar emocionando as pessoas no Instagram, se nós formos lá para poder cumprir, eu tenho que cumprir, eu tenho que ir, eu estou na igreja, eu preciso fazer. Se eu intercedi porque eu preciso interceder, eu orei por eles, eu ajudei doando, porque eu tenho que fazer. Se nós não tivermos amor, a gente pode estar indo lá na sua onde for, até os confins da terra. Se nós não estivermos movidos por amor ao Senhor, em primeiro lugar, para que o nome dele seja honrado e glorificado. E em segundo lugar, se nós estivermos indo lá, eu preciso lá num local distante fazer um negócio, lá na parte mais interior de São João da Barra, se a nossa motivação é essa, de nada adiantou. Era talvez melhor que dentro de um propósito cristão, nós nem tivéssemos ido até lá. Tem muita gente fazendo coisas no meio da igreja, no meio cristão, vocês me perdoem a expressão, tá? Mas que parece que quando a gente está indo para uma outra localidade, parece que a gente está indo para poder observar, me perdoem mesmo de verdade, tá? Mas foi a analogia que eu encontrei no Senhor. Parece que às vezes a gente vai para os locais como se nós estivéssemos indo para um zoológico, para poder observar animais presos num cativeiro, sabe? A gente está indo lá, tadinhos, que não sei o que. Não, irmãos. Nós estamos indo porque nós somos movidos por amor. Nós estamos indo porque nós somos um coração imundo diante do Senhor. Nós vamos porque nós somos pecadores, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Então nós estamos indo para poder repartir desse amor. Nós não estamos indo lá para poder nos sentir superiores, para poder nos achar, nós somos... Não! Se nós não estivermos movidos por amor, e se nós não estivermos vendo eles como os nossos iguais, se na verdade os propósitos deles, as necessidades deles não estiverem à frente das nossas necessidades, nós fomos movidos por outra coisa, por vanglória própria, por orgulho, por vaidade, e o povo de Deus não se movimenta assim. O povo de Deus não anda assim. Se nós estamos indo lá para poder botar em rede social e sensibilizar as pessoas, vou fazer pix para eles, vou sensibilizar uma figura política para poder injetar dinheiro, nós estamos completamente equivocados, porque o provedor da Atos é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é o meu dízimo, não é o teu dízimo, não é minha oferta, não é a tua oferta, é Jesus. Sabe por quê? Tudo que eu tenho aqui não me pertence, é dele. Tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu administro para Ele e peço a Ele que, por graça e misericórdia, como um servo bom e fiel, como um administrador comprometido com Ele, eu possa honrar o nome dEle, apesar de mim, apesar de quem eu sou. Esse é o verdadeiro amor. Não é ficar arrancando lágrimas das pessoas, não é ficar arrancando like das pessoas. Outra coisa que a igreja de Coríntios tinha com muita estima, e isso acontece nos nossos dias, irmãos. Essa vida sacrificial, irmãos, paremos para poder pensar. Nós não nos sacrificamos, nós renunciamos, é bem diferente. O sacrifício perfeito e definitivo já foi feito uma vez por todas. Não requer mais nenhuma porção de sacrifício, porque Deus se agradou da obra de Cristo. Deus se agradou, Deus se satisfez nele. O que nós fazemos é renunciar por amor a Ele. É renunciar por amor ao próximo. E muito que a gente vê hoje em dia é esse evangelho aqui também do versículo 3. Irmão, você precisa entregar tudo. Traz tudo. Tá com a aliança aí, traz também. Você precisa entrar num propósito, hein? Jejum de Daniel, vamos todo mundo, hein? Você precisa fazer aquilo, hein? Você precisa ficar 2 dias aí direto em jejum, hein? Como se não fosse graça. Como se não fosse graça. Como se não fosse graça. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adiantará.
duas coisas que eles tinham por estima em sacrifício: os bens e o próprio corpo. E o próprio corpo. E Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: ainda que você zere as tuas contas, ainda que você faça pix para tudo quanto é canto, que você mande pix para tudo quanto é igreja, se você não tiver amor, de nada adiantará. E ainda que você se ofereça para te apedrejarem em praça pública ou te queimarem em praça pública, se você não tiver amor, de nada adiantará. E como que estão exigindo da gente com esse evangelho mentiroso? Esse evangelho que quer pegar tudo nosso, quando na verdade nós já recebemos tudo dele. Esse evangelho de que eu preciso abençoar porque Deus vai me dar. Quanto mais eu coloco na vida do meu irmão, irmãos, se o Senhor te agraciar para você poder agraciar o próximo, amém. Mas talvez não vai ser assim com você. O Senhor não é uma aplicação financeira. O Senhor não é um investimento financeiro. Você não precisa aplicar, não precisa investir. Ele já fez tudo por nós. É graça, é bondade. Os tesouros que nós acumulamos no céu não é prata e nem ouro. É o quanto nós seremos encontrados fiéis. Esse é o grande tesouro do cristão. Esse é o grande tesouro do cristão. É ser reconhecido no céu como um servo bom e fiel. E a gente continua com essa loucura atrás das coisas desta vida. E é isso daqui que a gente vê. E campanhas intermináveis, e campanhas de não sei o quê. Esses dias, irmãos, eu estava passando, os canais abertos. E aí eu parei num canal de uma igreja. Irmãos, um apóstolo lá, cheio de cigano dentro da igreja. Não que eu tenha problema com cigano entrar na igreja. Que entre, mesmo que ouça o evangelho, que seja convertido, como todos nós precisamos ser convertidos e convencidos pelo evangelho no poder do Espírito Santo. Apóstolo, eu vim aqui, trazer o carro aqui, ganhei uma Hilux Zero, estou trazendo aqui, apóstolo, eu conheço, peguei aquela campanha lá também, apóstolo, peguei. A campanha do 1000, estou dentro. A campanha do 100, estou dentro. Esse evangelho mentiroso, mesquinho, maldoso. E a gente vê muitos líderes aí postando em suas redes sociais: nós precisamos viver amando uns aos irmãos. Não confundamos as coisas. O Senhor falou: aqueles que pregam falso evangelho, aqueles que pregam a mentira, afastem-se desses. Por isso que eu peço a Jesus, até que Ele volte, que enquanto nós estivermos aqui, a Atos não seja uma igreja de estrutura grande para dentro, mas que a Atos possa ser uma igreja grande para fora. Que a Atos compreenda que o serviço dela é local, de representar e honrar o nome do Senhor. Que a vizinhança, que aonde ela estiver passando, é ministério, é momento. Nós podemos e devemos orar. Nós podemos e devemos entregar uma palavra da parte de Deus que está aqui na Bíblia. É para fora, irmãos. É para fora, não é para a gente. Nós já recebemos tudo. Agora é a hora de ir lá dividir esse tudo. Olha o que ele diz no 4. O amor é paciente e bondoso. Nos dias de hoje, irmãos, as pessoas estão com pavio curtinho ou já não tem nem mais pavio. Não, sério mesmo. Olhem as reportagens. Fulano fechou fulano, tomou um tiro. E fulano no trânsito discutiu, desceu e matou. E fulano bate no pai, bateu nas mulheres grávidas e bateu que não sei o quê. Aí vamos trazer para o nosso meio, para a nossa vida. Nós somos pacientes? Ou nós somos aqueles que logo explodimos? Porque quando nós logo explodimos, isso tem muito mais a dizer sobre a gente do que o próximo, tá? Isso fala muito sobre quem nós somos. E o que nós precisamos fazer no poder do Espírito é mudarmos a nós mesmos. Não é mudar os outros, é mudarmos a nós mesmos. E não é à toa que Paulo colocou: o amor é paciente e bondoso. Sabe por quê? O amor não retribui com mal. O amor não retribui o mal com o mal. O amor retribui o mal com o bem. O amor, ele não estou chamando a gente para sermos crentes bobos, mas o amor verdadeiro é aquele que dá a outra face.
O amor verdadeiro é aquele que caminha mais uma milha. Por quê? Porque o amor é paciente e bondoso. E ele continua dizendo, o amor não arde em ciúmes. Isso é psicologia, tá? Os seres humanos, eles têm mais facilidade em chorar com os que choram do que rir com os que riem. Pega um exemplo, quando alguém vem contar uma bênção para você. Quando alguém vem contar alguma coisa que aconteceu na vida, qual é a tua reação? Precisa ser sincero diante de Deus, tá? Será que você já não começa assim, não? Poxa, fulano chegou e eu não chego. Ou fulano tem a bênção e eu não tenho. Até com Deus. Poxa, Deus, Bibinho conseguiu a promoção no trabalho dele e eu continuo aqui. Poxa. Mas só que isso não é o amor de Deus. Meu amor precisa se alegrar com o meu irmão e com a minha irmã. O meu irmão e minha irmã veio contar uma bênção, eu preciso me alegrar com ele. Por quê? Além dele não se arder em ciúmes, ele não se envaidece e ele não é orgulhoso. Sabe o que isso significa? É que ele não tem o amor de Deus, ele não é egocêntrico, ele é outrocêntrico. Se o Léo, empresário, tem a barbearia dele, se o Léo só pensa através daquele negócio para ele, pelo propósito bíblico, está fora. Se eu trabalho pensando só em mim, se eu conquisto as coisas só para mim, é um exemplo que a gente ouve muito, mas é verdadeiro. Pô, irmão, consegui trocar de carro, tô com um carrão maneiro, não sei o quê. O vizinho passou mal, tá todo vomitado. Ah, não. Botar no meu carro não, pô, comprei o carro semana passada. Tudo que eu tenho não é nosso. É para a glória de Deus. Ele não se envaidece. Ele não é orgulhoso. Ele não quer mérito. Ele quer glória a Deus e, se necessário for, ele quer ver o irmão à frente dele. Ah, quer fazer um bem? Faz aqui pro meu irmão, pra minha irmã, vem cá que abençoa ele aqui. E sabe que o amor também não é? Ele não se conduz de forma inconveniente e nem ele busca os seus próprios interesses. Quantas coisas, irmãos, que nós fazemos esperando receber em troca? Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Quantas bondades que nós fazemos como um investimento pessoal. E aí perdeu todo o propósito de Deus. Pô, eu vou ajudar Juliano ali, fazer isso por ele agora, porque, pô, depois ele manda lá uns cocos para mim, manda mais coisa da lavoura dele lá para mim, né, já pensando. Aí agora, se é fulano que não tem como me recompensar, não, vou lá não. Diz que eu não tô não. Ah, meu carro tá quebrado. Ó, fala que eu tô dormindo. Mas o amor de Deus é bem diferente. E tudo que eu tô falando aqui, olhem pro Senhor, tá? É tudo que Ele faz por amor a nós. O Senhor é paciente conosco, Ele é bondoso conosco. O amor do Senhor por nós não é movido por orgulho, por vaidade. Esse texto aqui é para dar glória a Deus e para nós nos examinarmos e vermos o que precisamos mudar para a glória dele. E ele continua dizendo, não se irrita e não se ressente do mal. Irmãos, não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas hipersensíveis. Biblicamente falando, isso é orgulho. O que isso significa? Ah, eu não aceito que fez isso comigo. Ai, não, comigo não pode. É a pessoa que foi considerada. Não, quem ele pensa, quem ela pensa. Ah, fulano só faz mal para mim. Deixa ele. Deixa ele quando eu tiver oportunidade. Vai ver só. O amor de Deus não é assim, irmãos. Irmão, seja sincero. Olha o tamanho, olha a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus por nós. Pensa em tudo que nós fazemos diariamente que nós ofendemos o Senhor. Pensa em quantos motivos nesta noite nós demos a Deus santo, poderoso, justo, santo, 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 para Ele poder nos consumir nesta noite. Mas sabe o que provavelmente vai acontecer para a glória dele? Amanhã de manhã, vocês sabem o que vai acontecer. O que vai se renovar? O que, irmãos? As misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a nossa vida. E esta é a causa de nós não sermos consumidos.
Sabe por que as coisas às vezes parecem tão difíceis? A gente pensa muito em nós. Muito em nós. Eu também achava que o mundo sofria com um problema de falta de amor próprio. Pelo contrário, é um câncer da humanidade, é o excesso de amor próprio. É, portanto, nós pensarmos na gente que a gente vive irritados, que a gente vive enciumados, que a gente vive envaidecidos, soberbos, orgulhosos, nos ressentimos do mal, impacientes, maldosos, porque nós estamos pensando excessivamente em nós, na nossa causa, nos nossos direitos, quando aquele que muito nos amou e continua nos amando, ele jamais colocou esses interesses em conta. Apesar de nós, ele veio. Sabe? Então por tanto pensar em nós, que nós estamos fazendo tantas coisas, que a gente bebe tanto, que a gente se droga tanto para esquecer. É como eu estava conversando com um irmão hoje, que ele estava conversando comigo de uma outra pessoa. Não, eu fumo meu baseado que é para poder relaxar. Talvez se não pensasse tanto em si, ia largar o baseado. Ah, eu tomo a minha cerveja que é para poder relaxar. Talvez se parasse de pensar tanto em si, ia largar a cerveja. Ah, eu adultero mesmo porque minha mulher ou meu marido não sei o quê. Se talvez parasse de pensar tanto em si, pararia de adulterar. Ah, eu não ajudo ninguém não porque não sei o quê. Talvez se parasse de pensar tanto em si, ia começar a olhar a necessidade do próximo. É inconcebível, irmãos, que no seio da igreja tenha um irmão, uma família que esteja em necessidade e nós estejamos talvez cientes disso e estejamos tranquilos nisso. E caminhando para poder encerrar a exposição de hoje, nós orarmos. Ele continua. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, irmãos? Um jovem estava dormindo com a própria madrasta. Sabe o que a igreja de Coríntios fez? Fechou os olhos, tampou os ouvidos e tampou a boca quanto a isso. A igreja em Coríntios não chorou o pecado. A igreja de Coríntios não lamentou o pecado. A igreja de Coríntios não disciplinou os faltosos. A igreja de Coríntios estava cheia de si, sabe por quê? Era uma igreja que, a palavra diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que estava invertendo essa lógica. A verdade é a verdade, ela é inegociável, irmãos. E o texto continua. O amor, tudo, agora guardemos isso, tá? Antes de cada palavra é tudo. Tudo sofre. Ah, não tem mais como eu amar a Jane, não. Me bate muito. Me machuca muito. O amor tudo sofre. O amor não se ressente do mal, irmãos. E o texto continua. Tudo crê. A igreja de Corinto já estava sendo invadida pelos falsos ensinos, irmãos. Pelo evangelho mentiroso. E Paulo está alertando a eles, olha só, cuidado para vocês não se afastarem daquela palavra que outrora vocês receberam. Cuidado para vocês não se afastarem da verdade, porque o amor tudo crê. Porque o falso evangelho, irmãos, ele é maravilhoso para a nossa carne, mas ele é morte espiritual na certa. Na certa. Mas o amor tudo crê. Ele não negocia, por mais que seja pesado seguir o Senhor, o amor tudo crê. E o que ele diz? O amor tudo suporta. Perdão, o amor tudo espera primeiro. Sabe o que significa? Ah, Jesus está voltando. Mas que demora para Jesus voltar, Jesus não vem. Ah, já ouço isso há tanto tempo. Minha avó falava, morreu. Minha bisavó falava, morreu. Mas o amor que está baseado em Deus, ele espera. Porque ele é paciente. E, irmãos, não achem que nós somos chamados para uma espera irracional, não. É uma espera racional. As coisas estão acontecendo dentro do tempo dele. E aí ele diz que o amor tudo suporta.
como um soldado na guerra. Olha, eu estou aqui na guerra. A chapa está quente. Tá piorando. Mas eu vou ficar aqui firme. Sabe por quê? Porque eu conheço meu general. Eu conheço o Senhor que está à frente dessa batalha. Eu sei quem é o general de batalhas. Então tudo eu vou suportar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam. Amor. Eu estou aqui, o bicho está pegando, a chapa está quente, mas vamos. E aí Paulo diz que o amor jamais acaba, irmão. Jamais acaba. O amor não é só para essa vida, é para o além-vida. E ele continua dizendo, havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Aí eu volto a lembrar, aquele que foi ao terceiro céu, que disse que não era lícito ele falar a respeito de coisas que ele viu e ouviu, ele diz, irmão, vocês não têm noção do que nos aguarda lá. E nós somos esse tipo de amor. Qual tipo de amor? Que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse amor que jamais acaba, que jamais cessa. E ele diz, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Irmãos, aqui nós jamais nos conheceremos com profundidade. Sabe quando que nós nos conheceremos com profundidade? É lá. Na glória. Aqui, nós estamos ainda nos descobrindo. E se nós morrermos com 120 anos, com 200 anos, nós ainda estaremos nos descobrindo. E Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. E Paulo aqui faz uma comparação da vida menina com a vida terrena. Com quem está só com os olhos aqui nesta vida. Quem está só esperando as coisas desta terra é menino, é menina. Quem está só com os pensamentos aqui, com a esperança aqui, com as expectativas aqui, é menino, é menina. Mas ele disse, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das próprias coisas de menino. Quando eu cheguei a ser mulher, eu desisti das próprias coisas de mulher. E aí ele continua explicando isso. Porque agora nós vemos como que num espelho de forma obscura. O espelho daquela época não era como é o nosso espelho hoje. Você só via de forma obscura, só via uma sombra. E aí ele continua dizendo, depois veremos face a face. Ah, irmãos, eu não sei vocês, como eu sonho com esse dia. Isso aqui não é papo de que eu quero morrer, não. Isso aqui é a conversa de quem está com muita saudade do céu, de quem está com muita saudade do seu Senhor, e eu acho que todos nós precisamos ser assim, sabe? Hosana, Hosana, a hora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E ele diz, agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. E eu vou encerrar João capítulo 13, no versículo 34, a palavra de Deus diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E olha agora a nossa responsabilidade mais ainda. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Irmãos, não há saída para a gente. Precisamos amar como Jesus amou. Viu toda essa exposição aqui do capítulo 13? Isso fala do amor dele por nós. Esse é o amor que nos alcança diariamente. Diariamente. Vida com Deus, irmãos, é uma vida de decisão racional. A vida com Deus é uma vida de escolhas racionais.
entendíveis, pautadas pelo conhecimento de Deus, de quem Ele é, e a partir de conhecer quem Ele é, eu conheço quem eu sou. Não tem outra saída para a gente, irmãos. Tem um tribunal onde todas as nossas obras serão provadas. Lembra que Jesus falou? A seara é grande. E ele complementou como? Poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Os campos estão maduros, irmãos. E esse exercício, ele não deve começar com o desconhecido, não. Ele começa com o conhecido. Geralmente o bicho pega, às vezes, mais é entre família. É em casa. É talvez com pessoas mais próximas. E não tem outra saída para a gente que não seja o caminho do amor. Eu passo-lhes a mostrar um caminho ainda mais excelente. Nós precisamos continuar fazendo tudo o que nós estamos fazendo e fazer ainda mais. Mas se não tiver amor, de nada servirá. Se não tiver amor, de nada adiantará. Possamos fazer coisas grandiosas. Se não tiver pautado pelo amor, de nada vai adiantará. Se você compreendeu essa mensagem hoje, eu queria te pedir, você pode de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus? E eu acredito não, eu tenho certeza que eu posso fazer uma promessa aqui, em nome dos meus irmãos, de todos vocês, que a Atos tem buscado isso, de verdade mesmo, sabe? Amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, colocarmos os interesses dos outros até mesmo à frente do nosso próprio interesse. E se você quiser caminhar, quiser conhecer mais do Senhor, se você quiser experimentar de uma mão estendida, de um abraço de Deus na sua vida, né? Nós estamos aqui para isso, sabe? Para poder estender a mão, para poder dar esse abraço e para que nós possamos ajudarmos uns aos outros, né? E eu acho que é isso, e isso nós só vamos conseguir se nós estivermos, sabe, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, se nós estivermos em total dependência e reconhecendo e querendo isso para as nossas vidas. O Senhor vai fazer acontecer mais coisas, irmãos, coisas que nós nem imaginamos, para a glória dEle. E sabe qual vai ser o nosso privilégio? Continuar fazendo parte desse plano de amor. Fazendo parte dessa maior história de amor que já existiu e que vai existir para sempre. Nada se iguala a essa história. Nada se iguala ao Evangelho de Deus em Jesus Cristo. Nada, nada. Nenhum livro de romance, nenhum Shakespeare, nada se aproxima dessa história de amor. Eu queria orar por nós, para que o Senhor possa continuar operando e fazendo cumprir a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu pediria que cada um de nós agora nos apresentássemos ao Senhor com o nosso coração bem aberto a Ele, sabe? Bem desejoso, bem disponível, bem sedento de mudança, bem disposto a entregar aquilo que deve ser entregue a Ele. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, te agradecendo pela Tua palavra, palavra que nos santifica, palavra que nos consola, palavra que nos edifica, mas também palavra que nos corrige, palavra que nos disciplina, nos exorta. E, Senhor Deus, nós queremos, diante do texto que o Senhor nos trouxe esta noite, nós queremos te pedir perdão. Se nós estamos sendo encontrados faltosos em alguma coisa, se nós estamos praticando aquilo que não é amor, se nós estamos deixando de praticar aquilo que é amor, se nós estamos deixando de confiar naquilo que é o seu amor, nos perdoa se nós estamos confiando naquilo que não é o seu amor. Nos corrija, Pai.
nos perdoe, aponte o nosso pecado, nos aponte o nosso erro, nos torne cada vez mais a imagem e semelhança do seu Filho, Pai eterno e poderoso. Opera, Senhor Deus, neste momento, no poder do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que está carecendo desse Teu amor, que se está carecendo desse Teu abraço, que o Senhor, nesse momento, Pai, possa levar ao entendimento dessa pessoa que ela está no lugar certo, porque não há outro caminho, outra verdade, outra vida, outro amor que não seja o Senhor, o Seu Filho Jesus. Opera sobrenaturalmente agora no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Converta vidas a Ti, Pai eterno e poderoso. Salve pessoas, Pai. Retorne pessoas. Encoraje, santifica. Cura. Remove a culpa, Senhor Deus. Remove a tristeza, remove a dor. Pai, eu sei que nós somos forjados muitas vezes no sofrimento, mas nos leve a experimentar de um momento de refrigério, nos leve a experimentar de um sobrenatural que vem de Ti. Se algum de nós estamos com falta de sabedoria, nos dê sabedoria, e nós Te pedimos com fé que o Senhor dá, que Tu és o doador. Tu és o doador perfeito, doador gracioso, doador amoroso. Ah, Pai eterno e poderoso, nos ajude. Nos encha com o Teu amor, nos encha com o Teu Santo Espírito. Nos mostre tudo aquilo que nós estamos entristecendo o Teu Espírito Santo, apagando. Nos ajude, Pai. Esta casa é Tua, Senhor. É casa de oração. É ponto, Pai, de ensino, de pregação da Tua Palavra, é ponto do Teu amor, que a Atos possa continuar e ser um sinal do Teu amor. Não que nós estejamos preocupados, Pai, com uma placa na fachada, mas nós queremos a Tua glória, Pai. Nós queremos que mais pessoas professem o Teu nome como Senhor e Salvador, que mais pessoas experimentem de uma vida com o Senhor, Pai. Ah, Pai, muda histórias aqui nessa noite, Pai. Se necessário for começar uma história do zero aqui, nós começa, Pai. Faça isso, Senhor. Alinhe os caminhos, realinhe os caminhos, Pai. Chama o Teu filho, Pai. Chama a Tua filha, Senhor. Eles são Teus, é para a glória do Teu nome, Pai. É para o Teu propósito eterno, Senhor. E, Pai, mais uma vez nós Te pedimos, se nós não temos esse amor ao qual nós devemos ter, nos ajude, Pai. Nos faça ser aqueles que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Nos faça pacientes e bondosos. Remove de nós os ciúmes, Senhor Deus, a irritabilidade, a ira, a falta de olhar com o próximo. Nos leve a olhar mais aos lados, olhar para frente e para trás, Senhor. Opera sobrenaturalmente, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim oramos a Ti, Pai, com fé, com convicção de que o Senhor é bom e fiel. Assim oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmão, você pode se sentar nesse momento, por favor? Irmão, nós estamos aqui disponíveis, tá? Para caminhar contigo, para te ajudar, tá bom? Se no final você quiser conversar, a gente vai juntos, tá bom? Meus irmãos, a gente tem buscado, né? Deus nos permitiu. A gente estava no processo de organização da igreja, inscrevemos a igreja no CNPJ, os nossos irmãos tesoureiros conseguiram criar uma conta jurídica, uma conta bancária jurídica em nome da igreja. E a gente está buscando fazer tudo ao máximo com a maior transparência possível, né? Nós também elegemos um conselho fiscal. O relatório que o irmão Roger vai ler para vocês aqui agora passou pelo conselho fiscal, foi aprovado. Caso algum irmão tenha alguma dúvida, chega ao irmão Roger, que ele vai tirar a dúvida. E o que eu quero pedir a gente, no nome de Jesus,
que nós continuemos a ser essa comunidade, sabe? Que ama, que confia uns nos outros, até que outra coisa seja provada ao contrário, né? Que se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai na raiz da dúvida, não permitir tititi. Hoje nós estamos com esse número de membros, a gente não sabe qual é o projeto, os propósitos do Senhor quanto ao crescimento, né? Então, quanto mais a gente começar de forma saudável, de forma transparente possível, assim vai ser. É algo que a gente vai conversar de sempre após a leitura do relatório fiscal. De repente, a gente fazer um quadro ali e deixar um relatório ali exposto, né? De forma a não expor aos irmãos, claro. Pelo menos, talvez, ali por uma semana. É uma coisa que a gente vai construindo juntos para que nós possamos ter o máximo de transparência. Tem um aplicativozinho aí que Lala passou para a gente. Ali também, posteriormente, o Roger vai estar fazendo o lançamento com o Mateus das nossas quantias, do que a gente dizima em oferta. Um exemplo, a irmã Letícia entrou no aplicativo, ela dizimou, ela ofertou, ela vai conseguir olhar o que ela dizimou. No mês tal vai estar lançado, para a gente ter o máximo de transparência possível para continuar honrando o nome do Senhor. Roger, faz favor. E outra coisa, irmãos, domingo que vem, domingo de carnaval, impossível fazer culto nesse horário, né? Tem escola de samba que se concentra aqui, sem falar que já está uma loucura. Então, domingo que vem, a nossa escola bíblica vai ser de 8 às 9 da manhã e o culto de 9 às 10h30 da manhã, para dar tempo da gente preparar o almoçozinho. Terça-feira que vem, sem ser essa agora, perdão, a terça de carnaval, não teremos reunião de oração. Ontem lá no Açu, obrigado, irmãos, pelas doações, pelas orações, foi uma bênção para a glória de Deus. Eu tenho certeza que foi um dia que aquela criançada lá marcou, né, Jane, Léo, o coraçãozinho e a mente delas, e que nós possamos voltar lá mais vezes. E eu acho que é isso. Falei do culto de domingo, da terça-feira de carnaval, e eu acho que os recados que tinham era isso. Ok, tem mais algum recado? Né? Então,